Bem, pessoal, dando sequência, hoje a gente vai continuar vendo os comandos de desenho. A gente já viu na aula passada sobre o comando linha, a gente viu também o comando empurrar, puxar. Hoje a gente vai ver mais alguns comandos de desenho e desenhar um REC, tá? Eu peguei essa imagem aqui na internet e a gente vai tentar modelar esse REC aqui durante a aula. É um REC bem simples, a gente vai usar poucas ferramentas para a gente poder executar ele. Uma maneira mais prática de fazer esse móvel é se eu utilizar aqui o comando retângulo. O comando retângulo a gente pode acionar ele aqui por cima ou então apertando a tecla R no teclado. Ele funciona dando um primeiro clique. A gente vai estar desenhando o retângulo. Vocês podem ver que aqui embaixo aparece as medidas, as dimensões desse retângulo. No caso aqui, para você digitar as medidas de um retângulo, você vai utilizar o ponto e vírgula para poder separar os eixos. Então primeiro você vai dar a medida no eixo X, depois a medida no eixo Y, ou seja, primeiro no eixo vermelho, depois no eixo verde. Então eu vou desenhar aqui com 2 metros de largura, ponto e vírgula. Eu vou botar essa profundidade de 50 centímetros, eu vou botar vírgula 50, eu vou dar Enter. Então eu fiz aqui um retângulo de 2 metros por 50 de profundidade. Isso daqui vai ser a minha base desse REC. Eu vou fazer com espessura, vou utilizar todas as espessuras aqui dessas chapas de 25 milímetros, ou seja, 2,5 cm. Então eu vou vir aqui no empurrar, puxar, vou apertar P no teclado, clico na face, eu vou digitar 0,025, ou seja, 2,5 cm. Lembrando que eu estou trabalhando com as medidas em metro. Vou sair do comando apertando a tecla barra de espaço. Eu poderia selecionar isso e mover ele para cima, porém, olha o que acontece. Quando eu tenho um elemento que ele não é um componente ou um grupo, se eu tentar mover alguma parte dele, tá vendo? Todas as superfícies elas são conectadas. Eu vou acabar deformando o meu desenho. Então, para que isso não ocorra, o que a gente costuma fazer é selecionar tudo que a gente desenhou. Posso dar 3 cliques no objeto para selecionar tudo e apertar a tecla G no teclado, que é para transformar em um componente. Eu posso dar um nome para esse componente. No caso aqui a gente não vai trabalhar com nomes dessas peças por enquanto. A gente vai ter uma aula mais à frente falando só sobre o componente e colocar em criar, tá? Isso aqui virou como se fosse um bloco para quem trabalha no AutoCAD, mas agora todas as faces elas estão agrupadas. Então eu vou selecionar essa face, vou vir no comando mover ou apertando a tecla M no teclado. Selecionei M. Eu vou pegar por esse cantinho daqui de baixo, eu vou mover essa minha peça. O que acontece? Eu não quero mover, eu quero copiar essa peça para poder fazer o tampo desse meu REC, ou seja, a parte de cima. Então eu vou apertar a tecla Ctrl, tá? Então, ó, o comando mover, se eu apertar a tecla Ctrl, ele vira o comando copiar. Então eu vou colar ele aqui em cima, ó. Cliquei nessa pontinha aqui. Então, ó, eu movi, dei o comando mover, apertei a tecla Ctrl, ele virou o comando copiar. Agora eu vou selecionar essa peça de cima, vou dar o comando mover de novo, vou pegar por essa pontinha e vou ir para cima a 40 centímetros, vírgula 40. Aí ele foi parar aqui em cima. Fiquem bem atentos na hora de mover, por quê? Se vocês pegarem por aqui, começar a mover, no caso aqui eu estou copiando, tá? Se não aparecer aqui a linhazinha tracejada em azul, significa que não está indo no eixo Z, tá? Eu posso travar a direção para ele ir somente no eixo vermelho, no eixo verde ou no eixo azul. Para o eixo azul eu aperto a setinha para cima no teclado, aí ele só vai ir para cima ou para baixo. Se eu apertar a seta da direita, ele só vai ir no eixo verde, tá? Então ele só vai ir para direita ou esquerda aqui no eixo verde. E se eu apertar a tecla da esquerda no desenho, no teclado, eu vou somente no eixo verde. Então eu posso travar a direção assim, usando as setinhas do teclado. Bem, então eu fiz aqui a minha base, eu fiz aqui o meu tampo desse meu REC. Ou seja, eu fiz a parte de baixo e a parte de cima aqui do meu REC. Agora eu quero fazer essas laterais, que também vão ter 25 de espessura. Eu vou vir agora com o comando linha. Eu vou clicar nesse ponto, clicar nesse outro ponto, vir aqui para a lateral direita e digitar 0,025, 2,5 cm, vou vir aqui para baixo e vou clicar aqui. Ó, eu fiz uma face aqui, elas estão sobrepostas, tá? Eu vou agora dar o comando empurrar, puxar e vou
clicar aqui na parte de cima, usar como referência o meu tampo aqui, a minha parte superior. Vou dar 3 cliques para selecionar tudo, apertar G no teclado. Também poderia clicar com o botão direito e criar componente por aqui. Eu vou dar aqui criar. Ele criou aqui essa minha lateral. Deixa eu apagar essa moça aqui. Agora eu vou selecionar essa minha lateral, vou vir no comando mover, tá? Vou pegar por esse cantinho de cá, de cima. Ó, eu estou movendo, eu não quero mover, eu quero copiar. Eu vou apertar Ctrl uma vez e agora eu vou clicar aqui nesse final. Pronto, eu já fiz esse meu caixote desse meu rack. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a parte do fundo desse meu rack. Eu vou vir com o comando retângulo, R no teclado, cliquei nesse ponto aqui. Ele fez essa face, eu vou puxar aqui, ó. Como é o fundo, eu vou fazer só com meio centímetro. Vou botar 0,005. Dá 3 cliques, G no teclado para criar um componente. Eu vou dar um Enter para confirmar. Fiz o fundo ali. Essa minha lateral, eu vou copiar aqui para o meio para poder fazer essas divisórias. Então eu vou vir aqui, ó. Cliquei nesse cantinho, apertei o Ctrl para copiar. Vou digitar aqui, ó, 0,60 para cá. Esse outro aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou mover, pegar por esse ponto. Está movendo, para copiar eu aperto o Ctrl. Vou vir para dentro e vou digitar 0,60. Então, ó, já fiz as divisórias aqui. Agora eu quero fazer uma prateleira aqui no meio, porque esse meu modelo, ele tem uma prateleira aqui no meio. Eu estou fazendo uma versão mais simplificada, tá, gente? Porque aqui algumas peças são recuadas, é só para a gente ir aprendendo mesmo, testando esses comandos. Eu vou vir no comando retângulo, vou clicar nesse cantinho e vou clicar nesse cantinho aqui da frente. Eu fiz aqui uma face que está sobreposta. P no teclado para dar o comando empurrar, puxar, ou aperta esse botão aqui em cima, tipo empurrar, puxar, e vou digitar aqui 0,025. Transformo isso daqui num componente. Agora eu vou aproximar aqui do meu modelo, vou dar o comando mover. Eu vou pegar pelo meio desse cantinho aqui, tá vendo? Dessa quina. Como que eu sei que essa parte aqui é o meio? Os grips que aparecem do meu componente são sempre as extremidades, tá? E o meio, ele também trava aqui no meio. Peguei aqui pelo meio e agora eu vou colocar aqui no meio dessa minha peça. Aqui. Foi não. Bem, agora eu vou fazer as portas. O procedimento é o mesmo, é bem repetitivo, tá? Eu vou usar aqui o comando retângulo. Eu vou pegar aqui por essa parte de cima, vou clicar aqui, tá? Por que eu não peguei por aqui por baixo? Porque eu não tenho uma referência. Eu vou clicar aqui, depois eu seleciono essa face aqui de baixo, tá? Essa aresta aqui de baixo, dou o comando mover e trago ela aqui para baixo. Vou travar aqui na altura, ó, apertei a setinha para cima, ó, para ela poder chegar até aqui embaixo. Vou vir aqui no empurrar, puxar e vou vir aqui para frente. As portas eu não vou fazer com 2,5 não, vou fazer com 0,02, 2 centímetros só. Cliquei 3 vezes para selecionar, transformei isso num componente e eu vou criar. Agora eu vou pegar essa mesma porta, vou copiar para o outro lado. Vim no comando mover, apertei Ctrl para copiar. Pronto, agora as duas portas elas estão feitas. Deixa eu dar uma olhada no meu modelo. Ok, só falta agora fazer o pezinho. Para fazer esse pezinho, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um quadrado aqui no cantinho, fazer um quadrado de 5 centímetros, 0,05, para cá e para cá. Vou imaginar que isso daqui ele vem mais ou menos até essa altura aqui. Então eu posso vir aqui no empurrar, puxar, clico nessa face aqui, ó, tô indo para cima. Eu não preciso saber a altura. Quando eu venho nessa face aqui, eu uso ela como referência, ó, cliquei aqui, ele já parou ali em cima. E eu vou descer um pouquinho, ó, vou vir nessa face de baixo aqui e descer aqui mais uns 15 centímetros, 0,15. Não sei qual é a altura que ficou aqui. Se eu quiser saber a altura, eu posso usar o comando fita métrica. Ou eu clico nesse botão, ou aperto T no teclado. Ó, ficou com uma altura de 40 centímetros. Eu vou dar 3 cliques para selecionar tudo, apertar o G para criar um componente e clicar aqui em criar. Agora eu vou rotacionar um pouco o desenho, tá? Para rotacionar, gente, estou segurando o scroll do mouse e estou movimentando o mouse para poder ver essa parte aqui de baixo. Eu vou vir aqui agora, ó, vou comando linha, vou vir até aqui o final,
vou descer 0,05, vou descer menos, 0,04. Envio para cá e para cá. Fiz essa face aqui, esse retângulo, vou vir até o lado de cá. 3 cliques, transforma em um componente. A gente sempre vai transformando em componente, porque se eu faço isso, depois eu começo a desenhar aqui na minha peça sem eu ter transformado em componente, olha, eles vão juntando uma coisa na outra. Então se eu quiser depois movimentar essa parte, eu não vou conseguir, eu vou deformar o meu desenho, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, movimentar essa parte aqui depois, ó, copiar, eu consigo facilmente, tá? Bem, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esse meu pezinho, vou mover ele por aqui, ó, apertar Ctrl para copiar, vou travar aqui no eixo vermelho, seta para direita. Ó, ele está travado, tá? Eu não consigo ir para nenhuma outra direção. E aí eu vou clicar nesse cantinho de cá. Eu usei a setinha para poder travar, porque se eu não fizesse isso, não utilizasse a setinha para travar, na hora que eu copiasse isso para cá, se eu clicasse aqui, ó, o modelo ia lá para cima, tá? Ctrl Z, Ctrl Z. Bem, então o pezinho aqui, ele está pronto. Eu posso selecionar essas três peças, no caso essa. Vou apertar a tecla Ctrl para poder selecionar mais uma, essa e essa, soltei a tecla Ctrl. Agora eu vou transformar essas 3 peças num componente só. G, dou Enter. Pronto, agora ele é uma coisa só. Eu vou mover ela aqui para dentro 5 centímetros, 0,05. Agora eu vou mover essa peça lá para o fundo. Estou usando aqui como referência final, ó. Agora eu vou mover ela para dentro, 0,05. E pronto, esse meu modelo de REC ele está criado. Então, basicamente, a gente viu hoje os comandos de retângulo, o comando de mover e copiar e o comando de empurrar, puxar, que é o comando de extrusão. E com 3 comandos a gente conseguiu aqui desenhar um móvel bem rapidinho. Próxima aula a gente vai ver como colocar materiais nesses elementos e a gente vai ver um pouquinho sobre informações de entidade. Então, até a próxima aula.